Hoje é quinta-feira, dia 27 de julho de 2023. O trecho do Evangelho que nós iremos brevemente comentar é de Mateus 13, versículos 10 a 17. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. A diferença de Marcos e Lucas, em que os discípulos se perguntam sobre o sentido das parábolas, em Mateus, os discípulos perguntam a Jesus o porquê do ensinamento em parábolas às multidões. Por que, dizem os discípulos, tu falas ao povo em parábolas? Nosso trecho não é de fácil compreensão. É necessário esforço. Não se trata de discriminação. A uns é dado compreender o sentido das parábolas e a outros não. Trata-se, isto sim, de uma constatação de que a dificuldade em compreender a mensagem de Jesus e de recebê-lo como boa nova de Deus está no fato de que o coração das pessoas se tornou, como diz o Evangelho, insensível aos sinais da presença do Senhor. Eles ouviram com má vontade e fecharam os seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertessem e Jesus os curasse. Por sua própria natureza, a parábola tem e faz sentido para os que estão perto de Jesus, para os que participam da sua vida e para os que resistem em se aproximar ou acolher o Senhor. A palavra de Jesus ressoa como uma palavra enigmática, incompreensível, carente de significado ou sentido. Na sua resposta aos discípulos, Jesus faz uma distinção entre eles e as multidões.
Aos discípulos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, isto é, aos que se abrem generosamente à novidade de Deus, o ensinamento de Jesus em parábola os enriquecerá ainda mais, pois os fará entrar mais plenamente no mistério de Deus revelado em Jesus Cristo, em tudo o que ele faz e ensina. Os discípulos são aqueles que fazem a vontade de Deus, como nós já tivemos oportunidade de ouvir no capítulo 7 do Evangelho segundo São Mateus, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. É se engajando livremente no seguimento de Jesus que se conhece o mistério de Deus. Os discípulos fazem parte da família de Jesus, como nós podemos deduzir do trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. E estando dentro da casa, partilhando da intimidade do Senhor, os discípulos compreendem o significado da palavra de Jesus, que para outros é, como eu disse, incompreensível e enigmática. Notemos que não se trata de uma discriminação, mas da constatação de um fato. No entanto, essa distinção, diz o texto, só existe porque Deus permite. Entendamos bem. Isso significa que Deus respeita profundamente a liberdade do ser humano. Seguir Jesus é um ato de liberdade. Não é uma imposição, é um chamado que o ser humano aceita ou não. Somente seguindo Jesus é que seu ensinamento e a sua vida fazem sentido e apontam para o mistério de Deus revelado no Verbo encarnado. Que a graça de Deus em nós abra o nosso ouvido e o nosso coração para acolher e nos deixarmos iluminar pela palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.